Isso. Obrigada pela presença de todo mundo. A gente tem mais uma sessão do projeto Cineclube Casa Stefan Zweig. Foi contratada pelo Estado ali, Paulo Gustavo da SISEC, do Estado. E hoje nós estamos na segunda sessão e a gente tem aqui a presença da Luana, fazendo a apresentação para a gente. Os filmes também, a gente vai ter Libras e legenda da nossa amiga Josefine, legenda também, tentando dar o máximo de acessibilidade, que é uma coisa muito importante aqui para casa, Stefan Zweig, né? A gente tenta ter acessibilidade nos monitores, na exposição, na mobilidade também, né? Então, a gente está muito feliz com essa segunda edição, né, do projeto. Hoje, a gente tem a outra, a Aline Castela, que na semana passada, no mês passado, veio como convidada, pesquisadora, enfim, para fazer parte, né, do Jorge da Montanha. E hoje, assisti dois filmes da Aline Castela, que é professora, diretora, cineasta, pesquisadora e também gerente do Instituto de Cultura. Aí a gente chamou o debate Natália Safra, que também é super pesquisadora do cinema, aqui, e se fosse cinema, ela seria E aí, deixa eu só ver se eu consigo resolver isso aqui. Opa! Ai, enfim, tá dando microfonia, não sei por quê. Mas aí, e também vai ter um mediador, a presença do mediador, teve aqui apoio de João Ferreira, que é produtor cultural, também aqui da Casa Stefan Zweig, e ele é convidado para fazer mediação dessas duas pesquisadoras. Né? Depois do debate também, a gente vai poder contar com a presença do público que entrar online e o pessoal daqui também. João, quer dar uma palavrinha? Bom dia, todo mundo. Muito feliz de estar aqui. Seria um debate muito bom. Vocês têm boas ideias para trocar. Eu vi os filmes antes para já ter algumas ideias e livros. Ideias super interessantes. E eu, assim, os mais jovens daqui, nem via muita parte dessas salas de dentro. Então, vai ser muito interessante ter esse debate para prova. Vocês também viveram esse tempo, nossa experiência toda. Então, bom filme para todo mundo. Até daqui a pouco. Obrigada. Que me tocava. Né? Então, assim, eu acho que o primeiro, talvez, agenciador, né, dispositivo mesmo, para me chamar para pensar cinema em Petrópolis, foi essa curiosidade com essa placa lá, tipo, como assim? 100 anos, né, tem lá a placa, 100 anos, a primeira exibição de filmes brasileiros, tipo, que história é essa? Né? E assim, ninguém sabe muito bem, né, o pessoal que organiza esse Cineclube, a gente, né, além de ter uma aula cursária, né, de passar N tipos de conteúdos com autorização, né, às vezes a gente também, por autodefesa, né, tem que pensar a nossa programação de forma que a gente não tenha problemas com direitos autorais, a verdade é essa. E aí meio que juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu tinha esse interesse, né, por essa cidade cinemática, vamos dizer assim, né, que se mostrava uma cidade, né, pioneira dentro das questões de cinema, né, ao mesmo tempo que eu tinha minha prática cineclubista também e que tipo de conteúdo eu poderia exibir, né? Vamos então começar a exibir conteúdos rodados na cidade, pensados sobre a cidade. E nesse meio tempo, um amigo meu que fazia um mestrado lá na FEBEF, né, na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, ele me instigou, tipo, por que você não conta essa história do cinema em Petrópolis, né, nessa linha de mestrado? Tinha uma linha de pesquisa que era produção de audiovisual e periferia. E aí eu já tive essa grande dificuldade, né, como inserir Petrópolis, né, dentro de uma questão periférica, né, se ela seria uma periferia em relação ao que a gente pensa centro e pensando o centro como Rio de Janeiro. E a minha orientadora na época achou viável e
lá fui fazer então esse mestrado. E aí começar então a puxar esse fio de Ariadne, né, né, dessa presença do cinema na cidade, a presença da cidade no cinema. E aí por volta de 2014 eu comecei a entrevistar pessoas, mais assim para eu ter essas entrevistas dessas pessoas. Né, até para mim, né, me basear, né, me ajudar a ter, né, ali, né, todo o embasamento, né, de vida mesmo, né, de experiências na cidade, né, sobre a presença do cinema. E aí eu entrevistei o Júlio Ambrosio, né, que é geógrafo, historiador, entrevistei o Guarani, entrevistei o seu Eloy, né, eu saí entrevistando várias pessoas e guardando essas entrevistas comigo. Né, e aí assim, quando foi 2019, né, eu já tinha defendido o mestrado, né, então assim, essa minha coisa com o pertencimento com o cinema, ela foi se construindo, na verdade, através da prática cineclubista, né, e até esse descoberta. Eu era uma criança amante de cinema também, então todas essas salas de cinema, não todas, né, mas essas salas mais recentes, né, o Cine Dom Pedro, né, o Cinema Petrópolis, eu frequentei muito, então eu tenho também muitas memórias afetivas. E aí foi isso, a gente, né, foi meio que entrevistando essas pessoas. Quando foi em 2019, a gente ganhou um edital para poder fazer o filme do Guarani. E aí o curioso é que as mesmas meia hora que ele fala para mim nessa primeira entrevista, né, em 2014, foi exatamente essa história que ele conta aqui. Né? Então ele tem essa memória também muito fresca e muito viva dentro da cabeça dele sobre, né, o que foi a presença do pai dele na vida dele, como esse pai dele, né, se inscreveu também no audiovisual da cidade, em várias outras, né, camadas do entretenimento da cidade. E aí a gente, né, foi muito feliz, né, basicamente a mesma equipe, né, nos dois filmes, né, eu de diretora, pesquisadora, roteirista, né, o Gregory Bastos, que é o nosso diretor de fotografia e cameraman, o melhor de Petrópolis, né, a Mariana Rocha também, idem, então melhor quanto, é o, né, o segundo lado, né, o lado complementar, né, do Gregory. Né, a Natália chegou como assistente de pesquisa no Cinema Drops. Né, então assim, foi bem interessante, né, esses são dois filmes praticamente fruto de pandemia. Embora o Guarani não seja um filme de pandemia, ele foi lançado no final de 2019. Então esse momento que a gente está tendo aqui, para mim, assim, Lília, muito obrigada. Esses dois filmes estavam doidos para andarem juntos, né? Porque eles são filhos da mesma mãe, entendeu? E eu não trato meus filhos com diferença, eu quero, né, todo mundo, né, ocupando os mesmos espaços. E quando a gente lança o Guarani em 2019, foi em novembro de 2019 e veio a pandemia em 2020. Então eu tive poucas oportunidades também de ter esse contato, né? De ver até onde a minha memória também, a minha afetuosidade com a cidade também toca com a afetuosidade que as outras pessoas têm também sobre essa mesma cidade. Eu acho que, não sei se eu respondi tua pergunta, se eu falei demais. Perfeito. Então, essa ligação de vocês dois começou exatamente com o Cinema Drops. Com o Cinema Drops, é. Na realidade, assim, para dar um contexto, eu entrei no cinema na época da faculdade mesmo, assim, sempre gostei de ver filme, né, aquela coisa, mas eu não me considero uma pessoa cinéfila, né, porque quem é cinéfilo gosta de se chamar, né, além de um termo, né, é um modo de vida. Apesar de ser muito, assim, inserida no cinema, não me considero uma cinéfila. Mas entrei na faculdade de cinema e audiovisual, fiz SPM lá no Rio, então eram 4 anos de curso e aí mais pro final a gente tinha que fazer o TCC, que a gente tinha o prático e o teórico, né? Então o teórico não chegava a ser uma monografia, era um artigo, e aí na época, né, de decidir de que tema eu vou falar, do que eu vou falar, eu não sabia, assim, tinha muita gente indo para essa coisa de estudar os filmes, fazer análise fílmica. Muito a minha praia, assim. E aí eu tinha, né, uma professora, tenho até hoje, que acabou sendo minha orientadora, que é a Thalita Ferraz, e ela é uma figura muito conhecida no cinema, que estuda salas de cinema. Então, assim, várias pesquisas ela tem, né, no Rio, até mesmo na Bélgica, da época que ela passou na Bélgica também. Então, assim, eu já a conhecia, porque ela tinha sido minha professora, e aí eu falei assim, pô, se existe uma pessoa pesquisando as salas de cinema do Rio, e se eu for pesquisar também as salas de cinema da minha cidade, Petrópolis, né? Então, eu não conhecia a Aline ainda nessa época, mas foi logo assim, nessa época, assim, logo depois que a gente teve um primeiro contato, né? Porque aí eu conhecia o trabalho dela, porque aí a questão da dissertação, né, que você fez
no mestrado já falava sobre isso. E aí, bom, fiz o meu pequeno artigo, também entrevistei o Eloy, que é, né, meio que a figura principal assim, no cinema que a gente tem aqui na cidade hoje. E aí, me formei em 2019, e aí veio a pandemia. Então, assim, os planos meio que ficaram estacionados, e aí também teve, ao mesmo tempo, quase, eu acho, o contato da Aline, que a gente já tinha nessa conexão, já tinha se falado, para participar da equipe do Cinema Drops. E aí também eu estava no processo de entrar no mestrado. E aí eu queria dar continuidade no mestrado ao estudo das salas de cinema de Petrópolis. Então, a gente fez, acho que o Cinema Drops meio no primeiro semestre, assim, mais ou menos, e o processo do mestrado foi mais no segundo semestre para o final. E aí também fui aprovada em primeiro lugar, gosto de citar. E aí, enfim, né, desde o início, assim, o projeto mudou um pouco, mas a questão do cerne principal está lá ainda até hoje, que é pensar um pouco também salas de cinema e a influência germânica, né, tanto da colonização que a gente tem aqui, e a presença dessa germanidade nas salas e na imprensa, que era divulgado sobre o cinema aqui na cidade. E aí estou para defender, inclusive, segunda-feira agora, e aí serei mestre. Acho que essa é um pouco da minha relação aí com o cinema, não. Muito obrigado. Bom, se vocês quiserem interagir também, está super aberto, se quiserem escrever perguntas já. Eu já vou começar com outro questionamento também, porque uma coisa que me deixou assim, muito impressionado foi com os cinemas, e até no filme ele comenta depois também, mas em outro, acho que em outro parâmetro, assim, mas a questão dos cinemas estarem acabando com espaços assim, entrando dentro dos shoppings. Ele necessita de ser uma sala menor, uma galeria e tudo mais, mas assim, de como vocês entendem também o cinema deixando de ter o seu espaço ali, de ser um teatro, de ser um cine-teatro, e passando muito mais sendo consumido como um produto ali de shopping, como vocês entendem mais ou menos isso. Cara, eu vi um documentário muito espetacular que se chama Uma Invenção Sem Fim, que é sobre salas de cinema, sobre como, né, essa coisa, né, a gente está aqui reunido para ver filme, né? Existe ainda uma potência e uma magia muito grande, né, em estar num espaço, né, minimamente mal iluminado, com uma tela, né, com uma imagem sendo projetada. Então, assim, o anúncio do fim do cinema, ele existe desde quando o cinema existiu. Porque essa frase, uma invenção sem futuro, ela veio da boca dos irmãos Lumière. Eles achavam que o cinema era uma invenção sem futuro. Né? Então, a gente tem, né, essa invenção que ela vem num contexto que ela não se sabe ainda, a sétima arte, né? Ele vai ser chamado de sétima arte depois. Né? O cinema, quando ele nasce, ele não sabe nem que ele é arte, né? Ele está ali no meio de um monte de inventos, né? Você tem um salão de novidades que vai ter um espeto de fogo, vai ter uma dançarina exótica, vai ter um prestidigitador, alguém meio que, né, um show de mágico, e a grande novidade, né, do fim do século, que era, né, o cinematógrafo, essa máquina que projeta e filma ao mesmo tempo. Né? Ele tem um grande advento, óbvio, né? A gente é fascinado pela nossa imagem, né? Somos, né, mal ou bem super narcisos também, né, de querer se ver, e eu fico imaginando o que deve ter sido esse primeiro cara que viu essa primeira imagem em movimento, e se reconheceu nessa primeira imagem em movimento, né? Igual o pessoal fala também, né? Existe, né, várias anedotas, né, acerca dessa primeira exibição dos irmãos Lumière, né, de que as pessoas teriam saído fugindo, né? Porque você nunca viu, né? Um trem chegando, né? A chegada do trem estação, né? Dos irmãos Lumière. Então, assim, é muito curioso, né? Como a gente, né? O cinema realmente ele veio a calhar com a modernidade, né? Ele é um produto da modernidade, e aí você tem gaps entre, né, o que era essa produção de sentido e entendimento através da imagem em movimento, né, vinda com o cinema, e aí as salas são fundamentais, né, elas começam, na verdade, a ser construídas, né, Nath, mais ou menos a partir de 1910 que você vai ter salas específicas no Brasil para esta arte, até então... Não, só para complementar, porque isso, né, surge meio que uma coisa, uma atração, dentre outras que já existiam, igual a Lorena falou. Você tinha mágico, você tinha circo, você tinha os prestidigitadores, essa palavra difícil. Então, assim, a pessoa, ela ia no
um local, uma feira, enfim, principalmente também no exterior, né? No Brasil também é um pouco diferente isso. Mas nesse primeiro momento, a pessoa está indo lá para experimentar diversas coisas, diversas inovações, sensações, experimentos. Então, aí você começa a ter um momento que os cinematógrafos e afins, né, variações que tem aí depois, usando desse dispositivo, entram nos teatros. E aí você passa a ter assim, exibições em teatros, e depois cine-teatros. E aí realmente é só mais lá para frente, depois que você tem salas assim, específicas, né, que são construídas já pensando só em cinema, realmente. Né? E como você ainda não tem, né, o advento da TV, né, essa grande diversão, na verdade, né, que é a sacada do Luiz Severino Ribeiro, né, de cinema ser a maior diversão, era o que movia realmente as famílias para as ruas. Né? E aí você tinha, né, toda essa coisa, né, passeio na rua, né, de você estar ali na avenida, e aí, né, não era só o cinema que te levava ao cinema, você ia na cafeteria andante, você não comprava, você ia na loja de comprava drogas. As mulheres se vestiam como as mulheres das salas de cinema, né? Tinha aquela grande avenida, e as mulheres também, né? Era todo um acontecimento que era bem específico do momento, da época, né? Você tinha outras atrações. Né? Então, assim, né? Dentro dessas muitas mortes, né, anunciadas no cinema, né, você tem, né, o advento do efeito, né, que parte das pessoas. Né? Até então, você, assim, né, a gente falou sobre isso na exibição do Major Entre as Montanhas, né, sobre, né, o aparecimento do César Nunes, né, a questão do cinejornal. Você tinha, né, o cinema como, né, além de um veículo de entretenimento, um veículo de informação, mas uma informação que chegava 2 semanas depois dela ter acontecido. Né? Então, assim, quando vem a TV, ela mata essa espera, né, porque ela traz o ao vivo, ela traz né, a imagem, né, e depois, né, isso vai super se acentuando, né, as coisas em tempo real. Né, e aí isso vai mudando também os costumes. Né? As pessoas já talvez não vão tanto ao cinema, você pode ter, né, momentos em que essas cópias também não chegam, né, a época da Segunda Guerra Mundial, então você vai ter, né, essa frequência nas salas de cinema, ela não é um gráfico que vem crescendo desde a invenção até lá, né? Você tem, né, altos e baixos da sala de cinema, e a partir da década de 70, né, você começa a ter esses centros comerciais, né, a construção dos shoppings, né, a mudança também das ruas, você já não estaciona na rua, você, né, talvez a rua não seja um lugar mais tão, talvez, seguro para você estar, né, as salas de cinema, né, salas de poeira, né, você tem diversos fatores ali que vão contribuindo, né, para essa mudança de consumo mesmo, né, do cinema enquanto um grande atrativo. Né? Então, assim, a gente vê, né, as salas decaindo, né, porque aí você tem N questões, né? É difícil você manter uma sala de cinema com todo o seu aparato, seja de mobiliário, ou seja, né, você manter, por exemplo, o Cine Teatro Dom Pedro, né, com aquelas pinturas, né, você tem que ter, né, todo um trabalho de preservação do próprio prédio, aluguel das fitas, disponibilidade das fitas. Né? Então, esse regime, conforme ele vai mudando, né, ele vai levando essas pessoas para dentro das salas de shopping. Hoje em dia, a gente tem, na verdade, a sala de shopping na nossa mão, né, há mais de 10 anos que a gente tem aí, né, as plataformas de streaming, né, se consolidando, né, anunciando um fim, né, de uma coisa que, né, assim, salas de cinema de rua, elas respiram por aparelhos, né, você vai ter um ou outro, né, exemplos no Brasil de salas que caíram e depois voltaram, né, o Cine São Luís, no Pernambuco, assim, o Caixa Cultural Belas Artes, que vai, volta de Ouro Preto, já fechou, já abriu, não sei o quê. Né, e aí, assim, são poucas, né, experiências que mostram o contrário. Né, as salas fecham, né, a gente não reabre salas, né, infelizmente a gente não reabre, né, salas de cinema, muito por conta também, né, desse padrão de consumo geral, né, tipo a gente, né, lá na sala no Centro de Cultura, né, tem a sala de cinema Humberto Mauro, que é uma salinha de cinema fofa, 50 lugares, né, ela existe desde quando o Centro de Cultura abriu, ela já passou por diversos, né, momentos e bitolas, ela já foi 16mm, ela já assistiu filme lá em VHS com aquele, era um negócio que punha na frente da TV, que era igual uma lente, assim, aquela lente que projetava a imagem, né, então, tipo, ela vai, ela vem, e aí às vezes o pessoal pergunta, como é que tá a sala? Eu falo, pô, sucesso, deu quantas pessoas hoje? Tem uma. Assim, uma pessoa para mim é sucesso.
Porque essa pessoa poderia ter ido em qualquer lugar, às vezes, ver aquele conteúdo que ela encontra ali. Mas a experiência da tela grande, o som, a imagem projetada, que é diferente da imagem que vem da TV, né? Isso tem ainda um grande apelo, né? Teve uma situação que foi interessante, né? A gente fez uma programação agora, janeiro, fevereiro, março, né? Com clássicos do cinema. Todos os tipos de clássico, de Cantando na Chuva a Braddock, filmes da Sessão da Tarde, Tubarão. E foi muito curioso, porque as pessoas que frequentavam, eu comecei a perceber, muitos jovens com menos de 30 anos, e muitos pais e mães que regulam de idade comigo, né? Eu tenho 44 anos. Né? Por falar nisso, gente, eu vi essa criança com 1 aninho. Eu me dei conta disso, estava contando para. Você sabia disso? Eu vi você muito pequeno, você teve a idade da minha filha. Né? Em 2005, eu trabalhei lá no museu, na plataforma contemporânea, e eu tenho lembrança dele miúdo igual a ela. Eles, né? Você tem que estar com 20? 20, então, da mesma idade, pois é. Até me perdi, o que eu estava falando, que eu falei disso? E ele também frequenta a sala da Paulo. Isso, sala da Paulo, sim, já foram. Isso, vocês são um bom exemplo disso. Né? De pais e mães que vão com seus respectivos filhos. Para ver por que Flashdance. Por que essas pessoas foram na sala de cinema, tipo, né, ver Gremlins? Teve um dia que foi uma família inteira ver Gremlins. Né? Tipo, existe essa memória afetiva, talvez, dessa mãe, desse pai que regula de idade comigo, que foi lá no cinema Dom Pedro ver Gremlins, porque eu lembro que eu vi, e está apresentando para os filhos agora esse tipo de conteúdo. Né? O dia do Flashdance, então, foi muito curioso, não tinham pais. Eram só pessoas menos de 30 anos. E aí eu botei o filme para tocar, saí, fui lá na gerência, daí a pouco veio o rapaz, olha, o filme travou. O filme travou, tá. Eu olhei no relógio assim, não, deve ter uns 15 minutos, eu falei, você sabe mais ou menos que parte eles sei. Aí eu já achei tão curioso, como assim eles sabem que parte o filme travou? Eu fui lá dentro, dei o play no filme, fui passando ele mais para frente, mais para frente, mais para frente, não, mais para trás. E ele achou, o rapaz de menos de 30 anos, que Flashdance é um filme de 86, é um filme mais antigo do que ele é. Então, existe, né, uma juventude também, né, não sei se necessariamente cinéfila, mas uma juventude que está interessada na imagem na tela grande. É totalmente diferente a experiência de você ver uma telinha pequena. Né? Tem esperança, então? Eu acho que tem total. Outro dia eu fui numa, só tinha eu assistindo. Esperei, nada. Aqui. E não é um desprivilégio, vamos dizer, a sala de cinema. Na verdade, é pequena, né? É uma sala comercial. Né? Eu não acho que o Cine Show está muito melhor do que a gente, dependendo da programação, a menos que seja um super blackbuster, né? Barbie. Barbie, as pessoas foram paramentadas, vestidas de rosa, não sei o que, depois Oppenheimer. Né? Mas isso também durou muito pouco. Lotou 1, 2, 3, 5 sessões, depois não tem mais sessões de cinema lotadas, não há sessões de cinema lotadas. Não existem mais aqueles cinemas também de 1.500 lugares como antigamente, né? Porque a questão até do fechamento dessas salas, tem televisão e tudo mais, mas também tem uma incapacidade monetária de você manter salas de cinema igual. O Teatro Petrópolis tinha mais de 1.000 lugares, o Capitólio também tinha 900, 800. Então, assim, não tem como, porque você não tem mais esse público, né? Mesmo que, claramente, igual hoje em dia ainda tem pessoas que vão no cinema e tudo mais, naquela época também, com certeza tinha, mas assim, não eram mais 1.000 pessoas, né? Então não é mais viável, né? Deixa de ser viável. Gente, tem um pessoal aqui de casa também. Agradecer a presença aí da Celina, do Zé, da Margarete. A Celina quer também perguntar para vocês. Celina, está ouvindo a gente? Não, bom, obrigado, Lilian, por estar com essa programação aí, maravilhosa, mas eu queria primeiro dar os parabéns à Aline, porque realmente, não, é verdade, Aline, porque a gente não conhece essas histórias, porque eu frequentei o Petrópolis, o Mirage, o Casablanca, todos eles, Dom Pedro, mas eu não conhecia a história dos cinemas da minha infância, né, porque era... E eu ainda não tinha assistido o Drops, o Guarani já, porque a história dele é muito bacana. E, então, primeiro, eu acho que Petrópolis, a gente tem uma história com a relação cinematográfica.
né, Aline? Petrópolis tem uma história, e a gente está aprendendo essa história através de todos esses documentários. A gente assistiu do Márcio, né, todo o material do pai dele. Quer dizer, tem essas iniciativas, acho que a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, viabilizaram a gente contar essas histórias. Eu acho que a gente não pode deixar de sempre repetir isso. A política pública é fundamental para a indústria do audiovisual em qualquer país do mundo, inclusive nos Estados Unidos, na Índia, Bollywood. Então, essa era uma primeira coisa que eu só queria sempre lembrar isso, né? E agradecer aí a termos essa possibilidade. Mas agora falando aí dessa experiência, né? Da experiência da sala escura e a experiência coletiva. E eu achei que a Aline falou um negócio super importante. Para ter uma pessoa, é uma experiência coletiva, porque você está numa sala com várias cadeiras, num lugar em que você sai da sua zona de conforto, da sua casa, de onde quer que você esteja, e você vai para ter essa experiência. Ver uma obra que é fruto de um coletivo também, né? Não existe só a câmera na mão e a ideia na cabeça, né? O próprio matéria-filme é uma matéria coletiva. Exatamente, a gente sabe como, assim, o número de artistas necessários, e a Natália, pesquisadora e agora especialista, ela é uma dessas artistas que fazem essa obra, né? Essa obra não sai sozinha. É raro você ver algum cineasta que tenha lá poucos créditos. Na verdade, você pode ver em todo filme, tem várias pessoas na lista de crédito. Agora, eu só queria ressaltar que o Brasil, só 7% da população tem acesso à sala de cinema. Dos 5 milhões, 7%, dados da Ancine, dados oficiais. Então, só para mostrar como Petrópolis, na sua história, ela desenvolveu, através dessa política que foi público-privada, formação de público que entende essa experiência, é igual música. E aí o Zé pode falar melhor do que eu, porque ele é família de músicos exímios. Se você não desenvolve a experiência na arte, você não terá público. E nós temos público. Petrópolis tem o público. As pessoas querem ir. E de todas as idades. Não é o público só mais maduro. Eu acho que isso a gente vê. Eu estive aí lá na sala já várias vezes e sempre tem jovem. Sempre tem um ou dois. E quando eu estive lá debatendo dos filmes da Vardar e tudo, vieram falar comigo depois, no final. Quer dizer, as pessoas são curiosas para saber, para discutir, quer dizer, querem se envolver. E é uma indústria, inclusive hoje eu tenho um amigo, um cineasta super reconhecido, que está fazendo exatamente um documentário sobre isso. O valor econômico para um país ter investimento na indústria do audiovisual, que isso é retorno. Porque fala-se muito do ponto de vista da cultura. Às vezes você acha, não, claro que é fundamental, mas existe um valor, porque você está formando profissionais para vários. A gente sabe que os profissionais não só trabalham no cinema, eles trabalham em propaganda. Não é à toa que nós temos uma indústria de propaganda super potente no país. Esses profissionais estiveram nos canais, nos streams, estiveram fazendo cinema. Então, assim, isso não são indústrias distantes, tem a indústria criativa, e que hoje se discute muito mais, né, Aline? O cinema, de uma forma muito mais abrangente, né, ela tem um valor cultural e econômico fundamental. E eu acho que Petrópolis, sinceramente, é das cidades do Brasil que está entre as melhores em termos de liderança, seja pública, né, seja com pessoas da área privada e profissionais. E eu queria saber a tua opinião sobre essa minha visão, né? Que eu envolvida, porque hoje você está liderando, né, o espaço super importante, o Instituto, e está revolucionando, né, o Instituto com várias políticas, e aí eu queria saber como é que você vê isso, né?
Eu concordo em gênero, número e grau quando você diz que, né, o audiovisual é uma superindústria, né? Há dados, inclusive, né, de que o audiovisual, né, a indústria que, né, só perde para a indústria farmacêutica, então a gente está falando de muito dinheiro, né? E tirando o agro, que não é indústria, agro é agro, né? O audiovisual é tech, o audiovisual é pop, o audiovisual é tudo, o audiovisual, indústria e riqueza do Brasil, né? E ela é realmente, né, muito importante para N famílias, né? E toda esta cadeia, na verdade, né? Desde você, né, ganhar um edital, e aí você ter uma política pública que promova editais, seja até editais de pensamento, por exemplo, né? A gente teve, né, alguns editais da Paulo Gustavo que contemplaram roteiros. Não era um edital necessariamente de tipo produto final filme, que é importante também, né? Não é só, né, chegar a imagem em movimento para a gente numa telinha, né? Ter todo um aparato de pensadores e de profissionais mesmo, né, que tipo ajudam a pensar e alimentar essa cadeia. Então você vai ter, né, editais que, né, podem promover, né, tanto ideias, né, como o caso de editais de roteiro, até editais de festivais de cinema, né? Então, né, isso tudo está muito interligado, né? E Petrópolis, assim, ela desde sempre ela é uma cidade, né, privilegiada por conta da sua geolocalização, né? Não vou falar geografia, que a nossa geografia tá nada. Mas a nossa geolocalização, ela é muito estratégica, né? A gente está a 6 horas de Belo Horizonte, a gente está a 6 horas de São Paulo, a gente está a 1 hora do Rio de Janeiro. Então, você tem, né, às vezes, um mercado no Rio de Janeiro que está muito inchado, né, de profissionais, e aí, né, a gente, na pandemia agora, notou muito isso também, né, de profissionais que migraram para a cidade, né? Primeiro por conta, né, do distanciamento, né, né, do coronavírus, essa história toda, e pessoas que acabaram se baseando, né, voltando a se basear aqui, porque, né, tem trabalhos que você pode fazer remotamente, né, se você é um editor, se você é um tradutor, se você é, né, enfim, N, né, partes ali que você pode, né, sair com a sua câmera, filmar e depois descarregar para o cara que te contratou, sei lá, da Finlândia, o cara que queria imagens da enchente de Petrópolis, por exemplo, né? Então, assim, eu vejo, né, com muitos bons olhos tudo que acontece aqui, porque eu sou uma otimista clássica, né? Eu fiz 3 filhos, eu tenho um dever, né, um imperativo, né, de ter um certo otimismo aí, porque, né, enfim, eu quero um mundo melhor para os meus filhos e dentro da minha carreira, dentro da minha área, eu vejo pessoas, né, tal como a Lili, né, que é outra militante muda super, né, do audiovisual na cidade, né, várias outras pessoas, né, que ajudam a fomentar, a Johanna, né, a própria Diane Lesco, que é uma pessoa do cinema também, né, e assim, né, nada se caminha também, né, só com boa vontade, belas palavras, né, eu acho que o que fica da tua fala e do complemento da minha fala é o recurso da fala de sem investimento público, nada acontece. Sem dinheiro para edital, nada vai acontecer. É muito difícil um cineasta, né, hoje, no início de carreira, ele conseguir realizar um filme, né, sem um filme de investimento. Isso porque o regime de produção mudou e a gente, né, uma câmera, né, um celular na mão e uma ideia na cabeça, você faz um filme. Você imagina, né, na década de 30 que você tinha que importar a película e aí ter a bitola exatamente, né, do tamanho daquela película, e aí você tinha que contar os metros para saber quanto tempo de filme você tinha ou não tinha, né? Então, assim, acho que toda a história do audiovisual também é uma história de avanço tecnológico que tiram as pessoas do jogo, ao mesmo tempo que, né, depois esse avanço tecnológico joga as pessoas para o jogo de novo, que é o caso do digital. O digital está ajudando, né, a botar, né, se você tiver, né, uma câmera, né, minimamente bacana, né, e uma internet legal, você consegue mandar conteúdo audiovisual lindo e maravilhoso de qualquer aldeia do Brasil, ou de qualquer quilombo do Brasil, ou de qualquer periferia do Brasil. E isso é uma arma, isso é muito potente. Né, o audiovisual, ele é uma, né, o cinema foi, né, eu não estou falando de nenhuma novidade, né, o cinema já foi máquina de guerra, né, o cinema já foi, né, máquina de propaganda, né, de N ideologias, entendeu? Então, né, assim, a gente é muito dado mesmo, né, essa coisa das imagens. Eu acho que é meio que isso. Temos uma... Alguém aqui? Não, antes de nada, eu gostaria de parabenizar
iniciativa, né, essa programação. Fala, a presença de vocês, elogiar as suas homenagens. Né? Eu vejo os dois filmes, né, como grandes homenagens. A primeira homenagem a Petrópolis, o cinema em Petrópolis, a relação, né, do cinema da cidade com o cinema. Né, eu vi aquele filme no filme quase como um museu do cinema em Petrópolis, sabe? A impressão que me deu. E muito importante trazer para as novas gerações, você falou de levar os filhos, vários daqueles espaços ali, eu não tive condições de levar o João, porque, enfim, se fecharam antes do nascimento dele. Né? Eu lembro de várias passagens, na minha infância, na minha adolescência, vocês falaram sobre esse contexto social do cinema, que permitia, eu lembro perfeitamente aos domingos, né? Saía com um grupo de amigos, a gente ia ao cinema e depois ia tomar banana split no Tony, ou no Lucas, enfim, algo da nossa adolescência, assim, eu, 11 anos, enfim, lembro perfeitamente disso, e era um prazer vestir a melhor roupa para, né, enfim, essa questão social mesmo que o cinema proporcionava para nós. Dá o bom dia. Sim. Do primeiro domingo também. É isso aí. Eu levava meus irmãos pequenos bens. Então, Que hoje eu me lembro. não, essa questão mesmo de levar as novas gerações foi o que o cinema proporcionou para várias gerações na cidade de Petrópolis. Né? E, segundo, uma homenagem dupla, eu diria, a homenagem que você fez às duas pessoas ali, que são duas retratadas, não é só, né, o fotografado, propriamente dito, mas a homenagem que ele faz ao próprio pai também, dentro do mesmo filme. Né? Isso, muito, gostei muito, e eu achei que casou muito bem, os dois casaram muito bem. Então, até da possibilidade de nós hoje conhecer, eu não tinha visto nenhum dos dois, então, com um presente, conhecer. Parabéns. Tá? O Drops eu já tinha assistido no Quitandinha, e acho que eu já tinha comentado com você que eu gostei muito. Tem duas curiosidades sobre professor de história. Hoje, revendo o Drops e sobre o Guarani, no primeiro tem um momento que aparece o preço dos bilhetes de ingresso. E, curiosamente, eu observei que militares pagavam o mesmo valor que crianças. Né? Então, isso mostra como que a presença militar nessa frágil democracia republicana, ela pulsa o tempo todo. No Guarani, quando fala da radiodifusora, e assim, eu tenho uma história diferente, acho que da maioria daqui, porque eu nasci na Baixada Fluminense e, na verdade, eu sou carioca, mas fui criada na Baixada Fluminense, cidade dormitório, de miserabilidade, vulnerabilidade gigante. Minha mãe era costureira do Exército, minha mãe nasceu em 17, fez o primeiro concurso público do país, ela e meu pai, ele é alfaiate, costureira. O Vargas criou o DASP, Departamento de Ascensão ao Serviço Público, e por serem servidores públicos, minha mãe conseguiu bolsa de estudo para a filha estudar no meio da elite carioca aqui no Colégio Santa Catarina. E meu avô nasceu em Petrópolis. Então, assim, a minha ligação com a cidade, diferente do petropolitano nato, uma ligação com um avô que eu não conheci, mas que deixou alguns parentes, e a minha infância aqui na cidade. E eu lembro, se eu não estou enganada, que provavelmente era um feriado, e meu pai, a gente era muito pobre, meus pais faziam um monte de esquemas para poderem me ver aqui, né, no colégio interno. Então, assim, eu devia estar com uns 8 anos, não sei, talvez um feriado, e ele veio passar o dia comigo. Geralmente a gente passava um dia na Praça Dom Pedro, o que eu subi naquela estátua, né? O que você faz? Uma criança o dia inteiro na praça. Mas eu lembro que num dado momento a radiodifusora ficava em cima do D'Angelo. E eu lembro que houve uma comoção, né? Era feriado, pessoas na rua, houve um momento assim de
Tan, tan, taranã. Ou então quando a Globo vai passar uma coisa trágica, né? Eu acho que foi um anúncio do golpe. Eu acho que a radiodifusora fez o anúncio do golpe. Lembrei porque ele falou que o pai criou a radiodifusora, né? Bem, eu vou tentar agora ser bem mais sucinta. Com toda a história de miserabilidade dessa região de Baixada, Cidade do Vitória, o bairro que eu morava, Coelho da Rocha, teve 3 cinemas. Minha mãe, inclusive, foi bilheteira, entrando na sua adolescência, assim, ela foi bilheteira de um deles. Então, o cinema era um momento de um espaço coletivo de entretenimento e que era democrático. Era democrático, porque os trabalhadores iam, pelo menos no domingo, era ritual, todos estarem na sessão de cinema. E também a praça, né? A praça e o cinema nas cidades do interior do Brasil eram espaços de um entretenimento coletivo despreocupado de qualquer tipo de violência urbana. Os 2 faleceram, né? Tanto a praça como esse espaço onde os namoros aconteciam, né? Os namoros começavam a fazer o flerte no cinema e se estendia para a praça e aí muita coisa rolava. Bem, e aí muita coisa rolava. Chaparizes e tal. Aí, assim, eu não vou ficar falando óbvio, né? Que chegaram da televisão, como é que tudo isso foi se desconstruindo. Agora, você não acha, Aline, que assim, que na verdade o cinema hoje ele tem um caráter muito de resistência? Por exemplo, quando a gente vê surgindo no Rio de Janeiro, Cine Estação Botafogo, um espaço de um cinema mais cult, né? E as próprias salas de cineclube, por exemplo, eu tomei packaging de Viva uma Ditadura, fazendo vestibular em Nova Iguaçu para vestibular, e conheci os militantes que vieram ser meus amigos depois que eu fiz comunicação primeiro. Eles tinham um cineclube no Cine Arcádia, em Nova Iguaçu. E o primeiro filme que eu vi no cineclube foi A Hora e Veja Augusto Matraga. Maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, os cineclubes, eles viram um espaço de resistência, né? Então, assim, não é uma outra releitura das salas de exibição. Hoje a gente tem tantas salas de cineclube espalhadas por aí, seguidos disso, de debate. Não é só entreter, refletir, pensar, se colocar. Depois eu tenho da década de 20, mais ou menos, né? Então, assim, ele é basicamente, né, esse clube de cinema, né, pessoas se juntando, né, para ver filmes e discutir, isso surge praticamente, né, junto com o próprio cinema. Né? E, assim, no período da ditadura, principalmente, né, esses cineclubes foram resistência pra caramba, pessoas foram presas e tudo mais, só que o cineclube ele também fica refém desses regimes de produção. Se eu não tenho acesso a um projetor, fica difícil hoje em dia organizar uma sala de cineclube. Então, assim, o movimento cineclubista no Brasil, né, ele começa a se desenvolver, ele sofre, né, com o período da ditadura, em que, né, a maioria dos cineclubes, né, deixam de existir, porque, né, 2 cabeças, 3 cabeças juntinhas, um grupinho, isso não vai dar boa coisa. Então, né, logo as pessoas não se arriscavam também a estar toda hora juntinho ali, porque estar juntinho pode dar problema, ficar muito juntinho. Né? E assim, no Rio de Janeiro, eu acho que no resto do Brasil também, a gente tem um advento, né, da retomada do movimento cineclubista a partir dos anos 2000, que vai passar muito por isso também. Passa pela curiosidade de filmes ainda não vistos em salas de cinema, dessa nova geração de cineclubistas que talvez não tenham visto A Hora Veja Augusto Matraga no cinema e passam a ver. Né? Então, você tem figuras como a própria Adriana Hatz, né, que é dona, né, do Grupo Estação e que foi cineclubista em Petrópolis na sala de cinema. Né? Então, assim, ela
ajudou a pavimentar também um caminho para que esse movimento cineclubista dos anos 2000, né, pudesse se fortalecer. E você tem também essa questão do encontro, né, do encontro e da festa, né? Você pegando dois exemplos assim, cineclubes mais famosos, né, dos últimos 20, 25 anos no estado do Rio de Janeiro, né, que é o Cachaça Cinema Clube, que acontecia dentro do Cine Odeon, e o Mate Congu, né, do pessoal, né, de Duque de Caxias, né, você reinventou a prática cineclubista através da festa. Então, o que acontecia? Né? Cachaça Cinema Clube. Abria-se o Odeon, se servia cachaça para todo mundo, dosezinhas de cachaça, as pessoas liam, né, os filmes em película, depois elas saíam dali e iam para o Bola Preta, para uma festa do Cine Cachaça. O Mate Congu, a mesma coisa, tem a exibição do filme, né, hoje em dia, né, 7 anos, não, quase 10 anos, né, ele já tem um espaço físico, que é o Bomega, o Pão Criativo, né, que é como se fosse um coworking, né, artístico, né, de Caxias, em que eles têm essa mesma prática, filme e festa, né? Então, assim, né, o filme por si só já é uma resistência muito grande a gente querer fazer festa num contexto, né, de uma sociedade que é super acachapante, então, né, a alegria é revolucionária, então, né, assim, né, eu não consigo não ver ainda, ai, meu Deus, acabou tudo, que droga, sabe? Tipo, não, eu continuo vendo, né, a minha prática, a prática da Natália enquanto pesquisadora, né, a prática da Lili enquanto cineclubista, a nossa prática é uma prática de resistência, né, e duvido que acabe. Eu tenho... Ainda sobre a fala, você usou uma expressão, né, um espaço democrático. Às vezes não, veja, às vezes não. Eu falo de utilização do espaço, apropriação do espaço para atividades que não são necessariamente relativas ao cinema. Nós temos no arquivo do museu, fotografias dos anos 30, salas de cinema sendo usadas para reuniões de grupos fascistas, aqui em Petrópolis. Um grupo fascista e um grupo nazista, de pessoas, inclusive, identificáveis. Inclusive, assim, é forte, né? Ou seja, simplesmente uma apropriação do espaço que deveria ser usado como cinema, mas que naquele momento não estava projetando filme algum, estava servindo de lugar para reunião de grupos fascistas, né? Aqui em Petrópolis. Assim, então deixa eu, né, responder. A gente sabe do aviltamento institucional, da transgressão toda que uma ditadura militar impõe em toda a esfera, né? Como eu falei, e assim, usar um espaço de um museu para fazer encontro fascista... Não, não é museu, não. Não. Cinema. No cinema. Né, a gente que tem um pouco dessa visão toda, a gente sabe o quanto que eu chego, me instalo, eu amordaço e ponto final. A minha expressão democrática foi no sentido dessa minha visão nostálgica de ser uma criança, filho de trabalhador na Baixada, e saber que dinheiro para o cinema no domingo era garantido. Entendeu? Eu tenho depoimento assim, aquelas 3 salas de cinema dentro de um bairro, São João de Meriti, Coelho da Rocha, era acessível ao povo trabalhador, nesse sentido. Democrático do ponto de vista... Nem sempre espaço usado. E eu não questionei nem o que seria, né? Eu só estou falando assim, de ter o direito de estar lá. Agora, o que era exibido é uma outra questão. Tinha esse recorte do sobre muita memória sociais de frequência das salas. Então, você tem o Cine Esperanto, que é o cinema mais pobrinho, você tem o Miragem, que é o cinema Marco Heron, o Dom Pedro, que é o mais ou menos, e os cinemas de elite, que seriam, né, o Petrópolis e o Capitólio, né? Era muito da localização, né? Também uma época, também era mais Era mais ou menos. Os principais, assim, né, que eram mais elitizados, de certa forma, acabavam sendo da 15 de novembro no Imperador, né? Que aí a gente tinha, então, o Petrópolis e o Capitólio. O próprio Glória, que era ali na Barra de Tefé, onde é o prédio do INSS hoje, era assim,
totalmente próximo da 15 de novembro, mas ele já era também menos considerado, de certa forma, né? E sobre isso que você falou, isso é até um tema que eu falo um pouco na minha dissertação agora, porque o Glória é um dos cinemas, né, é o cinema principal que eu estudo na minha dissertação, por causa das exibições de filmes alemães lá na década de 20 e 30. E é justamente na década de 30 que tem muitas reuniões do integralismo, com, né, figuras assim, Linha Salgado, enfim, pessoas o próprio Vicente Marquesi, que eu fui descobrir também no processo da dissertação, né? Ele era uma pessoa relevante, né, na célula do integralismo na cidade. Então, enfim, tinha várias pessoas, digamos assim, da alta sociedade da época que frequentavam muito essas reuniões, e também tem a famosa foto, que ainda assim, famosa na internet, mas não se sabe de onde veio, que é a foto de uma reunião do Partido Nazista no Teatro Petrópolis. Que aí também tem muito, no Petrópolis, no Glória, no Capitólio, onde mas é no antigo prédio do Teatro Petrópolis, né? Porque o prédio que se tem hoje em dia é um prédio que foi construído nos anos 40, então é outra estrutura, outra arquitetura, enfim. Mas se você botar uma foto lado a lado, assim, no interior da construção antiga, dá para ver bem claro que era o Teatro Petrópolis. Então, isso, né, assim, realmente aconteceu. E sobre o que você falou também da questão da democratização, a gente perde muito isso com a questão do shopping, né? As salas vão para o shopping. E a gente sabe que o shopping, ele é, de certa forma, um espaço de segregação. Ele não é todo mundo que se sente confortável, às vezes até é permitido de entrar no shopping, né? Então, essa coisa mais popular do cinema se vai também nesse movimento. Eu também queria fazer um comentário, que você falou desse tema, e eu fiquei interessada também, porque o cinema sempre está fadado a morrer, né? Desde o início, você falou desse documentário, o próprio Guilherme falou, né? Pessoal sem futuro, aí então foi o cinema falado, aí o cinema vai morrer, foi a televisão, aí que vai matar o cinema. enfim, sempre tem essa coisa, essa morte anunciada, né, do cinema. Só que tem um intelectual da época da galera de Frankfurt também, né, o Cacau, que ele tem um livro que é de Caligari e a Hitler. Tem o Ornamento da Máscara também, que é bem legal. E que a ideia é exatamente de que a própria estrutura do cinema, a própria coisa da arquitetura do cinema já é para iludir aquele trabalhador, aquele caipira que saiu da cidade pequena para ir para a cidade grande, né? E aí ele fica completamente deslumbrado, e como se aquela arquitetura desse um sentimento das pessoas para preparar elas até para, lógico, né? Depois do Bismarck, depois da Primeira Guerra, toda a humilhação, aquela arquitetura possibilitou que as pessoas tivessem visão de superioridade, né? Então, é uma crítica ideológica, né? E, claro, ele tem um livro inteiro, opinião, né? Mas Frankfurt é isso, né? E aí eu achei tão incrível ele colocar aquilo como se o cinema já tivesse morrido com uma arma revolucionária ali no começo, né? Então, não só pelos equipamentos, não só pela técnica, a gente vê isso, né? Todo mundo anunciando a morte do cinema. E eu achei interessante você falar de olhar, fazer esse olhar de uma comunidade específica, de uma das comunidades específicas, porque é conhecido pela comunidade germânica, mas não é a única, nem a mais numerosa, nem a mais famosa, né? Enfim, mas é a coisa europeia, né? Que tem essa, enfim, que é medido, né? E aí você coloca isso, vai analisando isso na realidade aqui da cidade mesmo. E, nossa, a gente quer muito que você divulgue isso depois pra gente, quem sabe vir um documentário também, né? Para você. Eu gosto de ser todos que gostam de cinema. Metropolitanos que gostam de cinema, deveriam assistir os filmes. Eu acho que uma das coisas mais legais, assim, quando a gente estava fazendo filme até, era assim, a gente fez muita questão da pesquisa no arquivo municipal, né? De pegar todas aquelas imagens dos anúncios dos jornais, dos programas, mas a gente também, né, entrevistou pessoas, pegou depoimento, e assim, para mim o que eu achei muito legal foi que eu não frequentei nenhuma dessas salas.
porque o Petrópolis fechou em 96, eu nasci em 98. Então, tipo assim, eu não tenho experiência, assim, prática de ir ao cinema nessa sala. E eu acho que, assim, isso foi uma das coisas mais legais, porque a gente tinha contado essas pessoas pelos depoimentos e tornava a coisa mais tangível, assim, porque eu ouvia as pessoas contando suas memórias sobre esses lugares que, assim, eu sei que existiram, está documentado, mas, assim, quando você tem uma pessoa falando da experiência de vida ao cinema dela, ganha outra forma, ganha outro significado. E o Drops, ele tem uma curiosidade, assim, né? Enfim, né? Os dois filmes, eles são fruto da minha dissertação de mestrado, né? Uma coisa foi me levando à outra. Mas o Drops não era um filme que eu queria fazer na hora que eu fiz. Eu estava me inscrevendo no edital, tinha a ideia, já tinha, né, a dissertação escrita e, né, por conta da dissertação, recorte de jornal, que, né, me ajudavam a manter uma linha histórica ali dos acontecimentos, né, surgimento do cinema e tudo mais. Mas, assim, eu achava ele, na verdade, um filme muito sério, porque ele era, né, meio que a base da pesquisa toda. Então, tipo, eu tinha meio que um medo de mexer nisso, porque, assim, o Guarani, ele cai no meu colo de uma maneira muito fenomenal, porque, assim, óbvio que tinham coisas ali que eu tive que achar, mas a maioria das coisas vieram com o Guarani, né? Tipo assim, como é que eu acho o Guarani na vida? Eu vi um filme chamado Misérias e Grandezas, São José do Vale do Rio Preto, que teria sido o primeiro, né, o filme mais antigo de Petrópolis a ser recuperado num edital que fizeram lá no Rio, não sei o quê, Débora Butrúcio, o pessoal da Associação de Preservação Audiovisual, enfim. O filme trata do alagamento, né, de uma localidade chamada Tristão Câmara, em São José do Vale do Rio Preto, quando São José do Vale do Rio Preto fazia parte de Petrópolis. E eu falei, cara, que bacana, Petrópolis filme, tipo, nunca ouvi falar, só tinha ouvido falar do Guarani, do César Nunes. E aí achei Jaci Guarani, eu falei, gente, esse nome Guarani, sabia que na mesma hora me veio aqueles lambi-lambis, né, baile Julinho Guarani, baile do Guarani, aquilo já me veio na cabeça, que a gente... Aí, conversando com uma amiga, ela falou, Aline, eu acho que o Gilberto Guarani vai poder te ajudar. Eu falei, quem é Gilberto Guarani? Ela, o fundador da Furacão 2000. Eu ouvi Gilberto, meu nome é Aline, eu também não sabia da história da Furacão. Meu nome é Aline, eu estou pesquisando isso e isso, né? Jaci Guarani é seu parente, ele é meu pai. Eu falo, você topa então me contar essa história, né? E aí é aquilo que eu falei, ele conta igual a gente conta no filme, ele conta em meia hora. Essa história toda. E quando a gente vai para filmar, né, eu tinha pouquíssima referência ali, né, deles em si, da presença deles, tinha mais essa coisa, né, do surgimento do César Nunes, e aí, né, acesso, né, direto, né, já que Márcia, né, bem próximo a mim, de conseguir, né, pesquisar no acervo César Nunes as imagens em movimento que me interessavam sobre esse período histórico de Petrópolis, mas o resto veio tudo dele. Ele tem uma caixa de 800 mil fotos, que são aquelas fotos. As imagens em movimento do pai é um primo dele, que é piloto da Força Aérea, que conseguiu e mandou, né, o aniversário do pai no baile da Furacão 2000. Então, assim, foi um filme que veio, talvez, mais pronto para o meu colo do que o Drops. O Drops eu tive muito medo. E quando eu me inscrevi, eu estava tão certa que eu não ia passar, que eu botei as diárias de filmagem do Drops na segunda-feira, que era um dia que eu não poderia filmar de jeito nenhum. Eu achei que eu não fosse ganhar. E aí eu ganhei. E quando a gente ganha, é muito difícil, porque, assim, o Guarani, ele tem um ganho, né? Agora falando de imagem, né? Ele tem um ganho de imagens belíssimas, que a gente pôde ir aos lugares. A gente pôde fazer aqueles planos lindos, maravilhosos, né, do Quitandinha, planos dentro do Teatro Dom Pedro. E o Drops, quando ele acontece, a gente está no auge da pandemia de uma forma assim, tendo que entrevistar um idoso, sabe? Então, assim, a gente, né, já foi, né, a equipe de uma outra forma, todo mundo de face shield, né, os equipamentos todos, né, envoltos né, em pedaços de plástico filme para poder ir limpando, sabe, assim, distância do seu relógio, Deus me livre, seu relógio de Covid, sabe, tipo, foi muito preocupante. E aí a gente tinha, então, um filme muito assentado, né, em imagens de jornal, pouquíssimas imagens em movimento, a não ser as imagens em movimento do acervo César Nunes, né, muitas imagens de foto dessas salas de cinema, vindas de pessoas da família ou pessoas outras, tipo, família Varanda, eu não consegui com ninguém uma imagem do Cine Esperanto.
Parece que foi meio uma maldição na família, aquele cinema que não foi, que não aconteceu, enfim. Né? Um dos muitos empreendimentos que o Varanda tinha, e que a família não tem memória nenhuma. Quem me arrumou a memória visual de plateia foi o Denderson da Malta, que acho que é de sobrinho, neto, alguma coisa do Carneiro Malta, que era o dono da PRD3, e que fazia as festas dentro do Cine Esperanto da rádio. Então, assim, eu meio que enganei vocês, tá, gente? Aquilo não é uma plateia de cinema, é só a plateia do cinema, na verdade, para uma outra situação. E, assim, né, a gente tinha essas imagens, então, imagens de jornal e seu Eloy falando. E seu Eloy falando, e seu Eloy falando. Né, como resolver isso para ajudar esse filme a crescer? Né? A gente tem várias contingências de encontro, contingências de presença geográfica. Vamos lá na porta do cinema, filmar na porta do cinema, né? Estar em público, estar com todo mundo. E aí, em um dado momento, eu tive uma luz assim, tipo, eu vou pedir então as pessoas para me gravarem depoimentos. Né? E aí, conforme essas imagens estão passando, vão vir então nessa memória coletiva, né, que as pessoas dividiram comigo e fazia parte da minha memória também. Aí eu acho que isso ajuda o filme também a ganhar uma outra dimensão, porque parece um retrato fantasma daquilo acontecendo, sem querer, né, de forma alguma me comparar com, né, o Kleber Mendonça, mas acho que são filmes que se tocam nesse sentido, em que, né, existe um espectro rondando as salas de cinema, que é essa memória coletiva nossa. Né? Então, assim, eu acho que foi uma solução feliz que a gente acabou tendo para o filme não ficar aquele documentário clássico, né, o plano americano do cara falando imagem de arquivo, que já é super difícil, né, você trabalhar com imagens de arquivo e dar uma leveza e dar uma dinâmica do filme, né, então, assim, foi muito desafiador fazer o Drops, então, tipo, me orgulha muito quando, né, as pessoas falam que gostam do filme, que acham que outras pessoas deveriam ver o filme, porque foi um sofrimento fazer o Drops. Porque ele consegue reunir memórias do gosto pelo cinema em Petrópolis. Então, diversas gerações se veem no filme, Sim. Estão representadas no filme. As experiências que essas pessoas, que nós tivemos. Né? São experiências comuns que sabem de cinema no mundo inteiro. Exatamente. Eu vou compartilhar com vocês, eu recebi uma notícia de um cara chamado Antônio Molina. O Antônio Molina é um roteirista cubano radicado no Brasil. E eu não conhecia o Antônio Molina. E parece que o Antônio Molina veio junto com o Festival de Petrópolis em 2022, assistiu o meu filme. Eu não conhecia o Molina. Estávamos nós lá no Rio to See, que é um evento, né, de audiovisual que acontece lá na Cidade das Artes, com, né, uma banquinha da Petrópolis Filme divulgando, né, a Petrópolis Film Commission, e o Leonardo, que é da Petrópolis Film Commission, trabalha comigo no Instituto de Cultura também, ele fez amizade com o Molina. E aí, Aline, deixa eu te apresentar, olha, isso aqui é o Molina, não sei o quê, Aline, isso aqui é a Aline, ela que fez aquele filme que você gostou. E eu, assim, eu sou completamente surda para espanhol, assim, espanhol eu não consigo entender, assim, fico identificada, eu não consigo. E aí eu sei que ele começou a falar, mas foi muito lindo, que foi uma coisa que me tocou, que é essa experiência que eu também tive em Cuba. Aquelas histórias daquelas pessoas em Petrópolis são histórias de, né, frequentadores de salas de cinema no mundo inteiro. Então, assim, né, todas as pessoas foram para o cinema para namorar, todas as pessoas foram ao cinema escondido, todas as pessoas mataram aula no cinema, todas as pessoas, né, têm lembranças de ficar esperando trocar, né? Eu até hoje fico vendo, né, quando troca, né, tipo, que filme que entrou, embora eu não vá na sala de cinema, entendeu? Eu frequento mais cineclubes do que salas de cinema, né, mas é assim, é muito gratificante, né, a gente ver esse reconhecimento dessa experiência coletiva, que não é só a história do cinema em Petrópolis, 2 cinemas na cidade de Petrópolis, mas existe esse ponto em comum, né, com várias outras. Sim, falando em questão dos estudos também, né, na academia, enfim, eu estou inserida nesse campo teórico metodológico que estuda basicamente assim, apenas experiências relacionadas ao que chamam de movie going, ou no Brasil, ida ao cinema, né? Que lá fora na Europa tem muita força, que chama New Cinema History. E aqui no Brasil está sendo chamado de histórias de cinemas, no plural, com letras minúsculas, bem específico,
Mas, porque assim, você tem no período de história do cinema, assim, a grande história do cinema, até o momento que você vai começar a estudar a questão dos filmes, né? Então, você tem um momento da história dos filmes que, sim, história do cinema, mas aí você tem também as salas de cinema, que exibem os filmes, mas que é um outro campo totalmente, assim, não alheio, porque tem as interseções, mas, assim, é bem dinâmico e maior também. Você não pode só estudar, né, o produto audiovisual. Então, assim, dentro desse campo, a gente tem essa questão do moviegoing, da ida ao cinema, que é justamente isso, tanto as experiências de indivíduos em todo mundo que vão ao cinema. Então, assim, desde o momento que a pessoa decide, hoje eu vou no cinema, amanhã eu vou, semana que vem eu vou, a roupa que ela escolhe para ir, com quem ela vai, qual meio de transporte ela vai usar para chegar lá, se ela foi de carro, o pneu do carro furou, se ela foi de ônibus, o ônibus estava cheio. E aí, assim, a pessoa vai, igual a gente falou mais cedo, né? Antigamente, a pessoa para no café, ela para na casa de alguém, ela encontra várias pessoas, ela vai muito bem vestida. E, assim, hoje em dia também existe essa experiência, de forma diferente, óbvio, né? Então, você vai no shopping, e aí no shopping você tem loja, você tem praça de alimentação, são dinâmicas diferentes, mas todas elas fazem parte desse movimento de ida ao cinema. Então, até você chegar lá, comprar o seu ingresso, ou você já chegou com o ingresso comprado, comprou na internet, comprar pipoca, que é uma questão muito importante. Fila de cinema que não deixa você entrar com Então, assim, tudo isso, até tem o professor João Luiz Vieira, lá da UF, né, que é onde eu estou fazendo mestrado, que também é uma grande figura desses estudos, ele que cunhou esse termo História de Cinemas aqui no Brasil, inclusive. E ele falou uma vez no evento que a gente estava participando que, assim, tudo também na sala de cinema, né, desde os primórdios, é pensado para você começar a entrar naquele mundo que é, de fato, a sala de cinema. Então, assim, seja você ir para um shopping ou um cinema de rua, enfim, desde o momento que você entra, já tem luzes mais baixos, você já tem um chão de carpete, que está pensando mais macio, tudo para brincar também com o seu imaginário, entendeu? É uma imersão. E conforme você vai andando, você tem cada vez mais se apagando, e aí você entra, a sala tem muito pouca iluminação, o chão é pouco, e aí você sente que você está entrando naquele lugar, você vai sentar na cadeira, você vai escutar, e aí 2 horas depois, tipo, você vai embora, e até a hora que você vai embora também faz parte da sua experiência, né? Então, assim, tem a questão do filme, mas tem tudo isso em volta aqui. O ritual. Exato, é o ritual. E aí envolve, assim, questões geográficas, políticas, culturais, enfim, da cidade, do local que você está indo fazer essa sua viagem no cinema. Ao templo. Exato. Bom, pessoal, acho que com isso, então, a gente já vai caminhando para o final. A gente queria agradecer muito a presença de todo mundo também de casa. Foi ótimo poder debater. Acho que a gente poderia até ficar mais, mas o museu tem que dar um respiro. A gente tem que dar uma descansada. Já viu muita gente hoje. Agora, Aline, desculpa pela João, essa ideia do cinema e cachaça, lá da Baixada, tinha que ser, né? Então, a gente podia trazer essa ideia de falar E já fizemos muito. O Cineclube que eu organizava antes de virar gestora da sala tinha essa pegada também, né? De fazer a sessão e depois fazer, né? Algumas, né? A gente fez também muito tempo no edifício profissional, foi até onde eu conheci a Lia, né? Assim, que é uma galeria, que não tem mais nada nem para o cinema, né? E assim, o que é muito curioso é que todo mundo as pessoas não me conhecem. Eu autorizo num telefonema, assim, oi, dona Silvia, aqui é a Aline, aquela menina do cinema, sabe que, né, tá chegando o primeiro diário, então, né, qualquer outra data que a gente queira ocupar ali, a gente pode fazer? Pode. Aí vem os porteiros, os ascensoristas, todo mundo ajuda. Não é mais, né, tipo, não é um centro cultural em que, né, as pessoas estão ali para aquilo, mas que entendem a importância daquilo lugar, e aí ficava meio que nesse esquema, né, você bota o telão ali, tem o bar do lado, né? A gente montava também uma praça, né? Tal qual o Jaci Guarani fez, tal qual o César Nunes fez, 360 fez durante bastante tempo, né? Tipo, a gente, óbvio, né? Como fruto do nosso tempo contemporâneo que somos, né? A gente também se baseou muito nessa experiência desses outros cineclubes para também estabelecer, né, a nossa prática aqui, por, né, razões agora, né, de incompatibilidade, né, eu não posso mais exercer o cinema 360 dentro do Centro de Cultura,
né? E assim, o próprio Centro de Cultura também me consome bastante, a ponto de eu, às vezes, não conseguir, né, levar as sessões do cinema, dar sequência, né, com uma frequência legal, né, nessas sessões, mas né, a gente, tipo, super se inspira nessa galera também. Aline, nós levávamos algumas garrafas de vinho ao estúdio do seu Cláudio. Pegava os rolos, pegava a tela, aquela tela enorme que ele tinha de fotografia, passava lá, você estava no chão, cabelo, tudo isso. Que maravilha! Olha só! 1900 e preto e branco. Sempre. Ah, que maravilha! E mexeu muito com o meu, quer dizer, no meu caso, mexeu muito com o meu afeto da cidade, né? E com essa situação toda que a gente está vendo da cidade, assim, meio que se deteriorar por conta de todos esses eventos nefastos, né? Aí, trazer, ver essa coisa boa, de novo, ter prática de tudo isso. Eu hoje a gente pode ter filhos. Muito otimismo, muita esperança de que essa coisa continue, né? Desses eventos, que eu espero não perder mais nenhum, graças à minha igreja, que me tirou da toca, me achei, adorei, gostei demais. Beleza. Obrigada, então, pessoal. Uma salva de palmas. Obrigada. Uma opção de livros ali dentro, que depois vai estar inserida no nosso registro. A Cristiane, que é aluna do M, estagiária do nosso projeto também. Natália Wagner, pesquisadora, mestre, como diz João Ferreira, é da produção cultural e também da academia. E a nossa Aline Castela, muito obrigada. Uma honra finalmente poder fazer essa oportunidade. Muito obrigada.